Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, e hoje a gente vai falar sobre termometria, ok? Os termômetros. Como que a gente pode trabalhar esses termômetros de maneira que a gente consiga entender a relação entre eles sem ter que decorar fórmulas, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, galera. Eu quero trabalhar com vocês os termômetros. Dentro desses termômetros, a gente tem alguns elementos interessantes. Quais são? Bom, quando a gente fala de termômetros, a gente tem uma série de termômetros que a gente conhece e que são termômetros utilizados no nosso dia a dia, né? Bom, a gente tem 3 termômetros que são os mais conhecidos, os mais utilizados, que são eles: o termômetro da escala Celsius, o termômetro na escala Fahrenheit, vamos lá, só arrumar aqui o nome do Fahrenheit, e a escala Kelvin, ok? Bom, esses termômetros, eles têm características diferentes entre si. Primeira coisa, um termômetro nada mais é do que um tubo de vidro, tá? Que é colocado no recipiente. Então eu vou colocar aqui um recipiente, tentar desenhar aqui um recipiente para a gente entender o que é esse termômetro. Então aqui seria o nosso recipiente, ok? Dentro do recipiente eu vou colocar o nosso amigo termômetro, tá? Que é um tubo de vidro que está cheio de um líquido metálico denso. Por exemplo, normalmente a gente utiliza o mercúrio, tá? Então a gente tem aqui. O que acontece? Quando eu coloco ele nesse líquido, esse líquido ele vai estar numa determinada temperatura, ou seja, suas partículas vão ter um determinado grau de agitação. Ou seja, quando a gente está medindo a temperatura de um corpo, a gente está verificando mais ou menos a energia cinética média, né, de agitação dessas partículas, ok? É isso que a nossa física clássica explica sobre isso. Então a gente está analisando o grau de agitação média dessas partículas, que seria o movimento das partículas aqui dentro, né? Elas têm movimentos aleatórios, cada uma com energia diferente, e a gente vai analisar. Porém, quando a gente coloca esse tubo de vidro em contato com esse líquido, essa energia é transferida para o termômetro. E aí os dois começam a entrar num sistema que a gente chama de equilíbrio térmico, ok? Então vai existir esse sistema chamado de equilíbrio térmico. Quando existe esse equilíbrio térmico, a gente pode dizer então que a gente conseguiu analisar o termômetro. Por isso que o tempo médio para você poder aferir sua temperatura é de aproximadamente 3 minutos, ok? A gente precisa de 3 minutos em média para conseguir aferir a nossa temperatura. Esses 3 cientistas, eles pegaram e fizeram experimentos com termômetros em diferentes situações, ok? A gente vai considerar que todos eles foram feitos em regiões onde a pressão atmosférica era de 1 atmosfera, ok? Condições normais de temperatura e pressão, e a gente vai verificar o seguinte: Celsius, ele utilizou 2 pontos interessantes. Ele utilizou o ponto de fusão do gelo, ou seja, quando o gelo está se transformando em água líquida, e ele utilizou também o ponto gelo, professor, e ele utilizou o ponto de ebulição da água. Então a gente tem 2 pontos interessantes aqui para analisar. Certo? Quando ele fez isso daqui, ele então pegou o seu termômetro e marcou as regiões aonde o mercúrio esteve nessas temperaturas. Então quando chegou em 100 graus, o mercúrio chegou aqui, em 0 graus o mercúrio estava aqui. Nessa variação aqui, ele graduou esse termômetro em 100 partes iguais. Então ele foi fazendo pontinhos aqui até dar 100 pontinhos iguais, ok?
Para esse ponto aqui foi intitulado 100 graus Celsius. Para esse ponto aqui 0 graus Celsius. Sabe-se historicamente que no termômetro original de Celsius, na verdade 100 graus Celsius corresponderia aqui embaixo e aqui em cima 0 graus Celsius. Depois foi feita a inversão, porque conforme vai aumentando a energia das partículas, pensou-se que era mais conveniente aumentar o valor e não diminuir o valor. Beleza? Mas a gente pode entrar no detalhe mais para frente. Segundo o termômetro, é o termômetro de Fahrenheit. Fahrenheit, ele faz um experimento um pouco diferente. Ele faz uma mistura. No ponto de ebulição da água, ele usa a mesma coisa. Mas no ponto de fusão do gelo, além do gelo, ele utiliza uma mistura que envolve álcool e sal. E isso faz com que a temperatura caia bastante, certo? Então, no termômetro de Fahrenheit, a gente vai ter um termômetro um pouco diferente. Nesse termômetro aqui, a gente vai ter a maneira como que ele aferiu é a mesma coisa. Aqui em cima é o mesmo ponto de fusão, só que aqui embaixo, onde ele chama de 0 graus Fahrenheit, e aqui em cima ele chama de 212 graus Fahrenheit, a gente vai ter aí uma variação muito maior, ok? Esse 0 graus Fahrenheit, por exemplo, corresponde a menos 32 graus Celsius. Então, olha só a diferença. O que leva a gente a entender que o ponto de fusão real do gelo puro estaria a 32 graus Fahrenheit, ok? Então, a gente vai ter esse ponto e esse ponto para igualar com o termômetro na escala Celsius. O último termômetro, também muito importante, é o termômetro de Kelvin. Kelvin, na verdade, ele não criou um termômetro. Ele criou uma teoria dizendo a que temperatura que a gente precisaria chegar para que a gente tivesse agitação zero das partículas, ou seja, elas deixassem de se agitar. E ele chegou a um cálculo, então ele era teórico, e ele chegou a um cálculo que esse zero, chamado de zero absoluto, corresponde a uma temperatura muito baixa. Quanto, professor? Para você ter uma ideia, se a gente for comparar com a escala Celsius, corresponde a, alguém sabe me dizer? Menos 273,15 graus Celsius, ok? Então, se a gente fosse pegar aqui o correspondente da fusão do gelo, ele começa em 273,15 kelvins, e Kelvin fez uma relação igual a Celsius quando a gente vai comparar o ponto de ebulição da água. Então ficou 273 e 373. Beleza? Bom, conhecendo os três termômetros, a gente pode fazer uma representação muito mais simples deles, né? Fazer uma barrinha e uma barrinha. Toda vez que você for estudar termômetro, você tem que fazer isso daqui, ó. Analisar pontos nesses termômetros que sejam correspondentes nos três. Por exemplo, aqui era 100 graus Celsius, e 100 graus Celsius para Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. E para Kelvin era 373,15 kelvins, ok? Já o 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e 273,15 Kelvin, beleza? Aí você tá aí hoje numa cidade, na praia, lá no Rio de Janeiro, e hoje está marcando 40 graus Celsius. Quanto que seria essa temperatura, tanto em Fahrenheit, quanto que seria essa temperatura em Kelvin? Então, eu não quero que você decore fórmulas, eu quero que você faça isso aqui, ó. Você vai fazer barra igual a barra, beleza? Nessa parte de baixo da barra, você vai colocar a variação padrão que a gente tem. Qual que é a variação padrão que a gente tem? Na Celsius, 100. E na Fahrenheit, quanto que é a variação padrão? É 212 menos 32, que vai dar 180. Então, toda vez que você quiser analisar a variação, você vai fazer maior menos menor. Quanto que é a variação que a gente está analisando aqui na escala Celsius? Ó, de 40 para 0, dá 40. E quanto que é a variação que a gente vai analisar aqui? F, que vai ser maior, menos 32, que vai ser a menor. Feito essa relação, a gente pode começar a calcular. Bom,
o que a gente vai fazer? A gente vai tentar facilitar o nosso cálculo. Então a gente vai cortar um zero de cada lado, já facilita. E aqui eu tenho 40 dividido por 10, que isso aqui já dá 4. É igual a f menos 32 sobre 18. Olha como que fica simples. Passa o 18 multiplicando, vai ficar 4 vezes 18 é igual a f menos 32. 4 vezes 18, senhores, dá 72, que é igual a f menos 32. Então o que a gente vai fazer? Vai passar o 32 agora somando. Então vai ficar 72 mais 32 é igual a temperatura em Fahrenheit. Então essa temperatura em Fahrenheit, que eu já vou colocar aqui, ó, TF, é igual a 32 mais 72. Isso vai dar 104 graus Fahrenheit, certo? Para fazer em Kelvin, o esquema é o mesmo. Então olha lá, a gente tinha essas relações. Como que eu quero saber em Kelvin? Então vai ficar o quê? Vai ficar barra igual a barra. A variação em Celsius é 100, que a gente já fez. E aqui é 40. A gente acabou de fazer isso. Em Kelvin vai dar também 100, a variação padrão. E aqui vai dar K menos 273,15. Como aqui é 100 a 100, a gente pode cortar. Então em Kelvin fica até mais fácil. Porque se eu quiser saber a temperatura em Kelvin, já direto a conta, ó. É 40 mais 273,15. Então a temperatura em Kelvin é igual a 273 mais 40, isso vai dar 313,15 kelvins. Lembra que Kelvin a gente não coloca graus Kelvin, a gente só coloca Kelvin. Então a gente consegue analisar as temperaturas correspondentes. 40 graus Celsius no Rio de Janeiro hoje equivale a 313,15 kelvins ou 104 graus Fahrenheit. Beleza, galera? A gente só tem que tomar cuidado que alguns exercícios ele pede a variação. Em um dia de sol no Rio de Janeiro, a temperatura variou cerca de 26 graus. Então isso aqui ele falou que é a variação. Quando ele fala que já é variação, a gente vai mudar um pouco a maneira de fazer. Aí ele pergunta qual que é essa temperatura em graus Fahrenheit, por exemplo, ou quanto que foi essa variação em graus Fahrenheit. Como que a gente faz? A gente vai fazer lá, barra igual a barra. A variação que a gente tem em Celsius é 100, em Fahrenheit é 180. Em cima, a gente vai colocar a variação. Então isso aqui não é a temperatura absoluta, a temperatura que está no Rio nesse momento. Falou que variou 26, então a gente vai colocar essa variação, 26. E aqui a gente já vai por x direto. A gente vai colocar x menos 32, porque a gente quer saber o valor da variação. Então a gente só vai colocar o x direto. Beleza? Feito isso, a gente corta, vai ficar 26 sobre 10 é igual a x sobre 18. Isso aqui eu posso fazer que é 10x, que é igual a 26 vezes 18. Ok? Então, para a gente fazer 26 vezes 18, vamos fazer aqui na raça, né? Porque no vestibular eu não vou ter calculadora. 8, 16, 24, papá, 48. 48 vem 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. Mais, isso aqui vai dar 26. Isso aqui vai dar 8, 6, 4. Dá 468. Então, 10x é igual a 468. Então, x, que é a variação que a gente está procurando, é 468 dividido por 10. X é 46,8 graus Fahrenheit. Então, quando a temperatura no Rio de Janeiro variar 26 graus, sei lá, ela saiu de 20 de manhã e foi para 46 graus no meio da tarde. Em Fahrenheit, ela vai variar 46,8 graus para ter essa mesma correspondência de variação. Beleza? Então a gente deu uma resumida aí em como que a gente consegue trabalhar essa relação de escalas termométricas. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido a nossa aula, espero que você tenha gostado do esquema. Se você gostou, por favor, gente, isso daqui é importante, ó. Vai lá e dá um joinha na aula, beleza? E assim, deixe seus comentários, comente a aula. Isso é muito importante para a gente poder fazer muito mais material para vocês. Galera, um grande abraço, bons estudos e se você tiver praia, boa praia para você. Um abraço, valeu!